João 20, 19 a 31 é o nosso texto. Jesus ressuscitou e está aparecendo aos seus discípulos. Hoje temos o episódio especial do encontro com Tomé, que é um tremendo encorajamento para a fé, tema que escolhi para estudarmos. Muitas pessoas da nossa igreja comentam dessa dificuldade ou pedem ajuda, porque querem ter mais fé ou querem ter uma fé mais sólida, sem problemas. Por isso o enfoque hoje. Temos que conhecer essa história, por várias razões. Em primeiro lugar, porque é João quem nos conta ela. E João é muito seletivo. João é um dos biógrafos de Jesus e João é o que menos conta histórias de Jesus. João conta mais as mensagens de Jesus. Alguém fez a estatística e concluiu que João apenas relatou 21 dias, talvez 22, da vida de Jesus. É uma biografia extremamente seletiva no que diz respeito a eventos, a encontros de Jesus. E das poucas histórias que João nos conta, essa é uma delas. Tomé está aqui no clímax do seu livro. O Tomé, o Pedro, e esses encontros que o Jesus ressuscitado teve com os seus discípulos. João quer contar isso para nós. Por quê? Teólogos sugerem que tem a ver com o fato de que após a ressurreição, Jesus promoveu os seus discípulos. Promoveu a quê? A apóstolos. Como assim, pastor? Quem são os apóstolos? Não é a mesma coisa que discípulos? Uma conversa interessante. Não são necessariamente a mesma coisa. Os apóstolos são aquelas pessoas que foram chamadas por Jesus para serem suas testemunhas, depois que ele subiu ao céu, para serem seus representantes devidamente autorizados para liderar o começo da pregação do Evangelho a todas as nações e para formar a igreja em todo o mundo. Vocês não são apóstolos. Lutero não era apóstolo. Esses pastores das igrejas que se autodenominam apóstolos, muito menos. Podem ser cristãos, podemos ser pastores, mas não apóstolos. Pelo menos não apóstolos com A maiúsculo. Se lhes interessar esse tema, eu recomendo um livro de Augusto Nicodemos sobre essa questão de quem é e quem não é apóstolos. Lá, o pastor Nicodemos, em algum momento, vai dizer uma frase muito interessante. Ele vai dizer que apóstolo bom é apóstolo morto. E ele está certo. Os apóstolos originais, os verdadeiros, os legítimos, já morreram. Foram as pessoas que originalmente foram diretamente chamadas por Jesus para darem início à sua missão. Nós podemos, com muita boa vontade, interpretando esse assunto do ponto de vista da etimologia, o significado da palavra, dizer que, nós também somos apóstolos, porque apóstolo significa enviados, e todos nós, desde o nosso batismo, fomos enviados. Mas talvez seríamos os apóstolos, ou apóstolas com A minúsculo. Os apóstolos com A maiúsculo são os discípulos que Jesus chamou para levar a sua missão adiante lá no começo, depois da ressurreição. E eles precisavam, além do chamado de Jesus, ter outro requisito. Qual? E é por isso que João é muito seletivo em contar essas histórias para nós. Eles precisavam ter testemunhado o quê? Obrigado, Guilherme. A ressurreição. Precisavam ser pessoas
que interagiram com o Jesus ressuscitado, serem testemunhas oculares da ressurreição. Por que isso, pastora? Acho que vocês sabem. Tem a ver com algo que nós falamos aqui já há bastante tempo. A essência do cristianismo. O cristianismo, meus irmãos e irmãs, não é uma religião sobre uma mensagem. Não primordialmente. Peguei vocês com isso? Não? Surpreendi? Espero que não. Mas se você pensa que a coisa mais importante da igreja, da fé cristã, são os ensinos de Jesus, a mensagem de paz e amor e justiça de Jesus, como a gente deve tratar um ao outro, João está nos dizendo no seu seletivo evangelho, não é. Desculpem-me, mas não é isso. A mensagem de Jesus é sumamente importante, mas não é o coração da coisa. Absolutamente não é. Há uma diferença entre os ensinos de Jesus e, digamos, por assim dizer, o Evangelho. Os ensinos são praticamente todos sobre nós, Juarez. Como nós devemos viver. O Evangelho é sobre o que Deus faz. O ensino é tipo uma filosofia, é sobre a gente. O Evangelho é ação, é sobre Deus. O ensino diz, se você amar o próximo, se você obedecer a Deus, se você viver como Jesus viveu, então você verá a Deus. O Evangelho diz, um buraco se abriu nas paredes do universo e Deus entrou. E Deus invadiu. E Deus se encarnou. O resto é história. E isso muda tudo. João, o nosso autor, aqui no final de seu livro, ele está tentando falar com as pessoas da época e de todos os tempos. Se vocês se livrarem da ressurreição, vocês não apenas adaptam o cristianismo, vocês o esvaziam completamente. Vocês o destripam. Puxa, pastor, que palavra nojenta, mas eu quis usar ela. Tirar a ressurreição do cristianismo é destripá-lo, é tirar suas tripas, suas entranhas, o seu âmago, o seu coração. Porque o coração da nossa fé é Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E essa é a boa notícia que transforma tudo. Jesus morreu e ressuscitou no teu lugar. E desde o nosso batismo nós estamos unidos com Ele, na morte e na ressurreição dele. Não tente o seu melhor. Como é que você chegaria a algum lugar, espiritualmente falando, tentando o seu melhor? Confie na morte e na ressurreição de Jesus. Se agarre neste Jesus pela fé. Ele morreu e Ele ressuscitou por você. Mas o que as livrarias fazem com a nossa fé? Com o nosso Jesus? Elas destripam. Quantos livros sobre Jesus na Saraiva? O Jesus histórico, eles dizem. Autores, talvez ateus, querem de todas as formas silenciar o que João está nos dizendo aqui. E por que eles querem silenciar? Porque sem ressurreição, eu posso controlar a minha vida. Ou me enganar, pelo menos, que eu controlo. Eu posso calcular o nível de adesão. Eu posso ficar um pouquinho à distância. Eu não preciso me envolver totalmente. Eu não preciso me render a esse Deus. Mas, se Jesus ressuscitou e fez tudo o que a Bíblia disse que Ele fez, então não tem opção. É tudo ou nada. Eu preciso me submeter. Ou Ele é uma fraude e eu posso abandonar Ele, ou então Ele é de verdade o Senhor do céu e da terra.
e as flores, e os passarinhos, e os animais marinhos, está todo mundo adorando ele, e eu faço bem se eu também me ajoelhar. Amigos nossos, pessoas queridas para a gente, educadas, talvez, também, desesperadamente, muitas delas, acreditam que Jesus foi um professor, não o Senhor. Que ele, na verdade, ensinou muitas coisas interessantes, mas o que aconteceu no final da vida dele, que nós então aqui estamos ensinando, isso foi uma lenda, uma história criada, inventada pela igreja, para dar uma certa turbinada nesta nova religião. Estas pessoas olham para os ensinos de Jesus, para a moral de Jesus, para o jeito de Jesus viver e dizem, ok, essa parte eu concordo, mas milagres, encarnação, nascimento de uma virgem, expiação, ele morrendo pelos nossos pecados, morte e ressurreição, ele não, isso é demais. Mas João diz para eles, pelo amor de Deus, acreditem, nós os apóstolos não fomos chamados para ensinar, anunciar uma filosofia cristã, teria sido muito mais fácil, não teriam nos perseguido. Olhem nossa mensagem no livro de Atos, nas cartas que escrevemos no Novo Testamento, anunciávamos o tempo todo, desde o primeiro dia, mesmo para quem não queria acreditar, anunciávamos o quê? Jesus Cristo ressuscitou e por causa dele temos perdão dos pecados, temos vitória, temos esperança. Olhem na mensagem de Atos, Paulo lá em Atenas falando para os gregos, ressurreição, ressurreição. E gente, a prova disso é que as pessoas mais sofredoras daquela época, as mais injustiçadas, o que elas fizeram com esse anúncio? Elas abraçaram, elas se agarraram nessa mensagem por todo o Império Romano. Quem é que abraçou o cristianismo e fez o cristianismo crescer? O povão, os pobres e os escanteados da sociedade, especialmente eles. E por que eles fizeram? Imagina essas pessoas sofridas, abandonadas pelo Estado, abandonadas pelos seus próprios deuses, porque eles tinham um monte de deuses que tinham abandonado eles. Imagina essas pessoas aceitando um convite de ouvir o Tiago e o Pedro na casa de um vizinho, ou de ouvir o Lucas e o Paulo e o Marcos lá na praça pública da cidade delas. Aí imagina eles chegando lá para ouvir esses novos pregadores e eles dizendo assim, temos Evangelion, boa notícia para vocês. Qual é? A boa notícia é, amem um ao outro. A boa notícia é, ofereçam a outra face. A boa notícia que eu tenho, essa é maravilhosa. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se fizermos isso, o mundo será um lugar melhor. Podem imaginar o que essa mensagem faria para as pessoas? Muito bem, Guilherme. O que elas fariam com essa pregação? Eu digo para vocês, essas pessoas quebrantadas, oprimidas, elas diriam assim, agora sim, tenho uma boa notícia, algo para me agarrar, agora sim tenho esperança para o futuro, tenho libertação. Não! Essa mensagem não faria cosquinhas na paixão delas, na vida delas. A lei de Deus não liberta ninguém. A filosofia cristã não liberta ninguém. Sabe o que fez com que os pobres coitados do Império Romano abraçassem o cristianismo? Ele ressuscitou. A pregação da ressurreição. Porque a ressurreição significa que o nosso passado foi totalmente consertado. Como disse a leitura que fizemos hoje, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, quando ele ressuscita é a prova de que Deus aceitou
aquela obra, o sacrifício em nosso lugar. Então a nossa conta com Deus, tá? Paga. E não só o passado, o presente também. Porque a ressurreição nos diz que nós não temos do nosso lado um manual para caminhar com ele debaixo do braço e ir para o trabalho com ele para ler ali alguns mantras. Nós temos do nosso lado uma pessoa, um Deus pessoa vivo, respirando, com o coração batendo, poderoso, sensível, não apenas nos incentivando com tapinhas nas costas, mas nos empoderando. E o futuro? O que a ressurreição faz com o nosso futuro? Ela transforma o nosso futuro. Porque a ressurreição nos garante que nós não vamos ficar para sempre num cemitério, numa cova. Nós não vamos ficar nem um dia lá. A ressurreição nos garante que vamos viver para sempre num corpo ressuscitado, num mundo ressuscitado e junto com todos aqueles crentes ressuscitados. Essa foi a mensagem que fez com que os pobres, os sofredores, enchessem os seus olhos de lágrimas e deixassem tudo para trás, porque essa mensagem da nova identidade, da nova dignidade, da nova esperança, e essa mensagem liberta a gente lá no fundo. E até hoje é isso que essa mensagem segue fazendo isso. Olhe, por exemplo, para as pessoas que sofrem no nosso mundo, na nossa cidade hoje. Temos bastante. Não todas, talvez, mas muitos deles. O que faz uma pessoa sofrida pegar transporte público de manhã aqui no Rio de Janeiro para enfrentar um dia de trabalho, um dia na fila para fazer uma consulta médica? Eu digo para vocês, a ressurreição de Jesus na mente e Jesus do lado delas, com a mão no ombro dizendo: "Tô contigo". Paz para você, poder para você. Porque elas creem que o Filho de Deus está vivo e ativo do lado delas. Muitos vizinhos da nossa igreja, talvez até vizinhos de vocês, colegas de vocês, não estão muito abertos para esta mensagem. Vivem vidas bastante confortáveis, passam boa parte da vida deitados em berço esplêndido, até que uma crise, ou um câncer, ou algo vem e tira eles da tranquilidade. E aí? Só que às vezes é tarde demais. Porque às vezes estão tão longe, foram tão longe, distantes de Deus, que não dá mais tempo para voltar. Estão tão anestesiados com as bobagens que escutaram, tão narcotizados com tudo que consumiram, com uma casca tão dura por fora, que o coração não amolece mais. Muitos vizinhos aqui da igreja, infelizmente, estão assim. Alguns nos ouvem, mas muitos não, muitos nem nos querem aqui. Preferem ouvir o Jesus inofensivo e esterilizado das livrarias, que tem um mero ensino moral, mas que não muda a vida de ninguém. Só a ressurreição, a fé na ressurreição, pode fazer isso. Se Jesus não ressuscitou, disse o apóstolo Paulo, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa doutrina, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Pode fechar a igreja. Ressurreição. Os apóstolos precisavam ter certeza dela, porque esta é a mensagem principal, não a única, mas a principal, da qual todas as outras dependem, que eles, apóstolos, estavam sendo chamados a anunciar. E isso explica, gente, a cena com o Tomé. Porque se nós pararmos para pensar, foi um encontro um tanto paradoxal de Jesus com Tomé.
Porque por um lado, olhem bem, por um lado ele critica o Tomé, não critica? Porque ele não ouviu os outros, ele não acreditou nos outros. O Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus, vimos isso no versículo 24. Tomé não estava, perdeu a visita de Jesus. E aí quando eles contam para o Tomé que Jesus tinha estado ali, o Tomé não acredita, disse que queria ver para crer. E Jesus começa esse encontro repreendendo ele. Por que você não creu no que os teus amigos falaram? No final ele chega a dizer, bem-aventurados que não viram e creram. Então nós temos um Jesus que elogia quem não vê, mas crê. Por outro lado, você vê Jesus extremamente disponível, extremamente acolhedor para se mostrar a Tomé. Ele chega a convidar o Tomé, vem aqui, toca aqui, põe tua mão, veja, eu te deixo ver e provar. Eu quero que você faça isso. Alguns teólogos interpretam que Jesus aqui estava distinguindo uma coisa. Tomé, como discípulo, não precisa ver. Tem outros recursos. Você pode, deve crer sem ver. Mas como apóstolo, Tomé, você precisa ver, precisa provar, porque o teu testemunho precisa estar alicerçado numa experiência ocular. Eu quero que você conte depois que você esteve comigo e que você viu com os seus próprios olhos. Eu quero que você transmita às pessoas que você estava do meu lado e sentiu o meu cheiro. E não era cheiro de cadáver, era cheiro de vida, era cheiro de ressurreição, era cheiro de céu. Por isso, Tomé, porque eu estou te comissionando a ser um apóstolo, e essas aparições de Jesus também têm isso, de comissioná-los a ir ao mundo, eu preciso um tete a tete contigo. Ou seja, resumo, como crente, discípulo, Tomé não tinha o direito de exigir ver a Jesus. Bem-aventurado quem crê sem ver. Mas como apóstolo, talvez o Tomé precisava ter a experiência ocular de ter visto a Jesus. Por quê? Efésios 2:20 responde, porque a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja está testemunho dos apóstolos, fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular, mas quem é que nos conta de Jesus? Os apóstolos. Atos 2 diz a mesma coisa. A igreja cristã perseverava, dentre outras coisas, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que conviveram com Jesus, que aprenderam dele, que tiveram um tratamento especial dele, a eles foi dada a missão de pregar o evangelho, e quando eles começaram a morrer, seria o ensinamento deles, não de outros, deles, que seriam registrados neste livro sagrado aqui, para servir de alimento para os discípulos de Jesus de todas as gerações, inclusive nós. Então, gente, a estes apóstolos, Tomé, o Pedro, o João, até o Paulo, que veio depois, mas teve uma experiência ocular com o Cristo ressuscitado. Todos eles podiam dizer, acreditem em nós, confiem no que nós estamos dizendo, porque nós vimos, não nos contaram, nós vimos. Não apenas ouvimos os ensinamentos, não apenas entrevistamos Jesus, nós o vimos morrer e nós o vimos. A gente está acostumado a enxergar no Tomé um cara que duvidou, uma pessoa sem fé, né? O Tomé é aquele que duvida. Mas talvez não é bem isso que está acontecendo aqui, gente. Talvez a gente pode ser um pouquinho mais generoso com o Tomé. E entender que ali, Jesus não estava tanto repreendendo ele, porque ele não tinha fé nenhuma, mas promovendo ele de discípulo para apóstolo, dando-lhe a experiência que os outros também tiveram, um encontro com o ressuscitado,
como discípulo Tomé, você podia ter crido sem ver. Crido no testemunho dos outros, mas como apóstolo, vem aqui, meu filho. Vem aqui e me dá um abraço. Sinta, toque e depois propague. Conta para todo mundo. E a resposta de Tomé nesse dia foi uma das coisas mais bonitas, uma das frases mais bonitas que está em toda a Bíblia. Ela é bem simples, mas ela é de uma profundidade. O Tomé cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. Por um lado, é uma confissão bem doutrinária, é um fato. Ele chama de Jesus de Senhor e Deus. Ele está dizendo, o Senhor é o eixo do universo, é o Senhor que segura tudo. O Senhor é o Verbo, o Senhor é o Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é tudo. Por outro lado, além de ser essa confissão de doutrina, é bem pessoal, né? É Senhor meu e Deus, ou seja, eu vou descansar a minha vida inteira na tua verdade, na tua pessoa. Eu posso botar o meu coração guardadinho no teu colo. O Senhor é meu. Deus de tudo e de todos, mas meu Pai, meu Paizinho. O Senhor é aquele que eu curvo a minha cabeça. É eu entrego a minha vida. Não tem maior confissão de fé do que essa. Se a gente quisesse, não precisamos fazer isso, não vamos fazer isso, eliminar o credo apostólico em algum culto e dizer assim, vamos confessar a nossa fé. Colocamos em pé, Senhor meu e Deus meu. É a coisa mais bonita que alguém pode dizer sobre Deus. E é o que João está tentando nos dizer quando ele conclui o seu evangelho. Deixe Tomé inspirar você. Não se contente com menos. Ponha a sua fé desse jeito em Jesus, como o Tomé colocou. Porque se você não fizer, as preocupações com o dinheiro, as preocupações com a tua saúde, as preocupações com a eleição, as preocupações com os sinais dos tempos, vão afetar você. Vão tirar teu sono. Vão te deixar meio zoado. Ou então, vão te derrubar. Ou então não é as preocupações, mas os conflitos, as minhas brigas, os meus rancores, as minhas decepções com as pessoas vai te tornar amargo, vai te tornar seco, desencorajado. A chave para isso é a fé de Tomé. É enxergar em Jesus não apenas o teu professor, mas aquele que ele mesmo disse que é, aquele que foi testemunhado pelos apóstolos. E aí a pergunta, como é que eu consigo essa fé? Como é que eu me mantenho nela, né, Guilherme? E eu vou dizer para vocês, baseado nesse texto, algumas coisas. Mas já vou adiantar para vocês. Não tem nada a ver com ver. Porque o próprio Jesus disse para nós que não somos apóstolos, que somos discípulos, mais bem-aventurado é. Baseado em Tomé, ouça os apóstolos. Versículo 25, os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. É um verbo que está no presente progressivo do grego, quer dizer que eles disseram uma vez e disseram duas e três, e ficaram insistindo com ele, semana toda, nós vimos Tomé, nós vimos. Por isso que Jesus repreende ele, porque ele não escutou. A primeira, a segunda, na terceira. Se nós quisermos encontrar Jesus hoje, de verdade, ou então seguir caminhando com Ele como já estamos fazendo, primeiro de tudo, para o bem da tua fé, ouça os apóstolos, com A maiúsculo. Venha à igreja, ouça meus sermões, estude a Bíblia com a gente diariamente, tudo isso fortalece a nossa fé, mas antes de qualquer uma dessas coisas, leia o que esses apóstolos escreveram. Conheça Jesus pelos olhos deles. Leia os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, o Apocalipse,
Interprete tudo pela baliza deles. Submeta todo o resto que você ler, dentro e fora da igreja, pelos parâmetros do que eles escreveram. Se tiver alinhado com os apóstolos, diga amém. Se não tiver alinhado, diga anátema. Fora. Ouça os apóstolos com A maiúsculo, porque eles ainda falam. Eles nunca pararam de falar. É um presente progressivo. Seus testemunhos foram preservados pela graça de Deus. O que eles escreveram não apenas é a fundação da nossa fé, não é apenas argumento sólido, incontestável. Além disso, é poder, porque o Espírito Santo os inspirou a falar o que eles falaram e botou uma promessa nas palavras dos apóstolos. Se você escutar isso, essa palavra vai penetrar o teu coração, até a tua medula, e vai separar os pensamentos, e vai te derrubar, mostrando o teu pecado, e vai te colocar de volta de pé, com o perdão e com a graça de Deus. Esta palavra vai te corrigir, esta palavra vai te admoestar, essa palavra vai te dar força para tu enfrentar qualquer coisa, qualquer metástase. Não importa quantas vezes você já leu, ou se você nunca leu e vai ler pela primeira vez. Leia, ouça os apóstolos, e a tua fé vai desabrochar. Segundo ponto, repare no quanto Jesus tem sido paciente com você. Versículo 27, Jesus se dirige ao Tomé e ele diz, põe teus dedos aqui, né? Para de duvidar e creia. E aí as dúvidas do Tomé evaporam. O que é fascinante nisso? Vocês repararam? Por que o Tomé fica tão maravilhado com aquele negócio, Paulo? Como é que o Tomé sabia? Perdão, como é que Jesus sabia o que o Tomé estava dizendo por ali? Como é que Jesus sabia que o Tomé estava duvidando, e inclusive as palavras exatas que o Tomé estava usando para duvidar? Se eu tocar com os meus dedos e tal. Em nenhum momento nós vemos alguém fofocando isso para Jesus. Como é que Jesus sabia exatamente as dúvidas que o Tomé tinha? E o Tomé se deu conta disso. E foi aí que ele cai de joelhos. Como é que Jesus sabia? Eu digo para vocês. Porque Jesus estava escutando o tempo todo. Porque Jesus estava observando Tomé o tempo todo. Jesus passou a semana inteira vendo Tomé lutar com seus medos e com suas dúvidas. Jesus passou o tempo todo do lado dele, e porque passou do lado dele o tempo todo, Jesus tinha todos os motivos do mundo para fazer o que com Tomé? Dispensá-lo, rejeitá-lo, e não foi isso que Jesus fez. Jesus aparece para ele com os braços estendidos e diz, vem. Me desculpem, mas eu vou repetir uma ilustração aqui, mas eu não posso deixar de lembrar aquele filme, gente. O Pescador de Ilusões. Robin Williams é um mendigo. E ele é um mendigo que tem observado essa garota desajeitada por semanas, e ele meio que se apaixona por ela. E ele vê que ela é uma planta. Ela é destrambelhada. Ele vê que ela não tem nenhum amigo. Já viram esse filme? E aí o Jeff Bridges, que é amigo do Robin Williams, ajuda ele a se limpar, a dar um trato no visual. Lembra, ele é um mendigo, né? E consegue um encontro com a moça. E eles saem. E é engraçado, porque nesse encontro há uma série de contratempos que acontecem, mas no final ele consegue levar ela para casa. E se despedindo na porta, ele diz assim, ela diz para ele, bom, eu me diverti, mas eu tenho certeza que você não vai mais querer sair comigo. E mesmo que você queira, eu não quero que você saia comigo.
Porque se você me conhecer um pouquinho mais, se você me conhecer como eu realmente sou, você não vai gostar de mim. O Robin Williams diz para ela: você não entende. Eu tenho te observado. Eu tenho estado te ouvindo, te espiando. Eu sei que você não tem amigos nenhum. E eu sei que você é fisicamente desajeitada, emocionalmente vulnerável, que você é esquisita. Eu sei tudo isso. Sabe de uma coisa? Eu te amo mesmo assim. E eu não quero só sair mais uma vez contigo. Eu quero sair com você para o resto da tua vida e eu nunca mais vou te abandonar. Ela olha para ele e diz: você é de verdade? E ela é transformada. Irmãos, se o Robin Williams pode fazer isso com essa moça, o que o nosso Jesus não pode fazer com a gente? Porque o Robin Williams pode enxergar um pouquinho, algumas coisas da moça, mas não pode enxergar tudo, né? O Robin Williams não tem a capacidade de enxergar lá no fundo os piores pecados, os piores pensamentos da moça. Jesus pode. E o Robin Williams pode até prometer que não vai abandonar, mas quem garante que ele não vai adoecer e morrer? Quem garante que ele não vai ter uma mudança de humor? Mas Jesus não muda e Jesus não morre mais. Então, quando Jesus diz para a gente, aparece para Tomé, e ele aparece para nós, e ele diz assim: eu vi tudo. Não só o que tu fez de errado nessa semana. Eu tenho observado todas as tuas estupidezes. Todas as promessas erradas, quebradas que você fez. Eu tenho observado todo o lixo que passa pela tua cabeça. Eu tenho observado todo o rastro de dor que você tem deixado pelo caminho. Eu tenho te visto no fundo do poço. Eu te vi lá. E se o fundo do poço não chegou para você ainda, ele diz: eu já sei quando vai chegar. E eu já te vi lá na frente, no fundo do poço. E sabe de uma coisa? Eu te amo. E eu não vou te abandonar. E eu vou caminhar contigo. Eu quero sair contigo todos os dias da tua vida. Eu quero ser o teu Deus. Repara na paciência e no amor de Jesus. Como ele se dedica para a gente. Isso amolece o coração do Tomé. Isso amolece o nosso coração. E isso faz a gente querer colocar a nossa fé nele. Mais um ponto. Talvez acho que isso aqui foi o que mais amoleceu o Tomé. Observe as feridas. Toque nas minhas feridas. No fundo é o que realmente toca o Tomé. Se Jesus tivesse aparecido e dito assim: Tomé, acredite em mim, e agora cite as bem-aventuranças. Tomé, acredita em mim, e agora vamos fazer uma provinha para ver se você continua. Obedeça os 10 mandamentos. Até o Tomé talvez tentaria fazer, porque a gente está programado para tentar cumprir as coisas, né? A gente até espera que Deus apareça para a gente, né, Juarez, com uma cobrança. Apareça a gente com o dedo em riste. Deus apareça e nos cobre. Só que se Deus nos cobrar, a gente não vai seguir Ele, não por muito tempo. E não é porque a gente não vai enjoar dele, a gente vai começar a odiar Ele, porque a gente não consegue seguir o que Ele nos convida a seguir. Se a gente olha para Jesus e Ele está sempre com os dedos assim, estou te olhando, estou te vendo, a gente vai fugir dele, como Adão e Eva fugiram de Deus no paraíso, porque a gente não consegue enfrentar esse confronto, essa cobrança o tempo todo. Mas Jesus aparece para o Tomé e para vocês, com as mãos dizendo: observa isso aqui, observa as cicatrizes, observa a mim mutilado, minha costela toda aberta, bota teu dedo aqui, veja esse furo, veja essa carne espetada, veja minhas mãos e os meus pés, porque quando a gente olha para Deus com cicatriz, ali está a prova
que temos um Deus que veio para nos servir, sacrificar por nós e nos perdoar. Porque é um Deus que entendeu que se tivesse vindo para nos cobrar, ninguém sobreviveria. Mas é um Deus que veio para ser traspassado, como diz Apocalipse. E esse é um Deus que merece a nossa confiança. Não apenas um Deus com cicatrizes, não apenas um rabi com feridas, que pode não apenas ser conhecido intelectualmente, mas que também pode ser tocado, comido, bebido por nós no sacramento da ceia. Esse é um Deus que merece a nossa confiança, que se apresenta para nós com esse tipo de amor. Eu fui ao inferno para não perder você. Eu entreguei minha vida inteira, meu corpo inteiro, para não perder você. E por último, solte as condições. Outra coisa, não sei se vocês repararam, o Tomé nunca toca em Jesus. Vocês viram isso? Jesus apareceu e disse, toca. Laura, o Tomé nunca toca. Jesus disse, vamos lá. Você disse que queria tocar? Toque. Tenha bondade, fique à vontade. E Tomé não toca. Apenas confessou, Senhor meu e Deus meu. O Caravaggio e todos os outros pintores, ou quase todos os outros pintores, colocaram o Tomé tocando. Porque funciona bem na arte, mas não funciona na fé. Ele não tocou. Não foi necessário. Porque ele se deu conta que ele tinha exigido uma condição. Te seguirei se a minha vida for assim. Te seguirei se acontecer isso. Te seguirei se acontecer aquilo. Vou te seguir, Senhor, se eu casar com aquela pessoa. Vou te seguir, Senhor, se o Senhor curar o meu filho. Vou te seguir, Senhor. Se a gente colocar condição, a nossa fé não vai longe. Talvez a nossa fé já nasceu morta, porque nós não estamos crendo em Deus, nós estamos crendo no que Ele pode nos dar. Senhor meu e Deus meu, incondicionalmente, com milagre ou sem sis, sem quandos, sem sempre quis, apenas Senhor meu e Deus meu. Amém.